Voltamos conversando hoje com Danielle Liotier, falando sobre os mistérios dos chás. A gente continua nessa viagem, nas experiências que você passou. Danielle, dá para eleger assim, o melhor chá que eu provei de tudo isso, de todos esses lugares por onde você passou? Bom, um dos meus favoritos, não tem como dizer que eu não tenho um favorito, é um oolong, feito com, o blend é oolong e uma florzinha chinesa que eles chamam de 10.000 milhas. Então, assim, esse chá é incrível, ele é levemente adocicado naturalmente, pela própria flor, não tem adição de açúcar, mas é uma delícia, assim, um sabor envolvente, muito bom, muito cheiroso. E essa florzinha, assim, quando eu chegava nas plantações e tinha essa flor, você sentia de longe, assim, o cheiro. Até por isso, daí vem o nome. O nome 10.000 milhas, Que porque você eles já encontrou dizem... no Brasil, né? Encontrei A no florzinha. Brasil, encontrei Então, em registro. ou seja, a gente vai conseguir tomar esse chá maravilhoso aqui. E outra curiosidade, o pessoal ia para a lavoura, no caso para o cultivo, levando chá, né, Daniela? Isso. Isso te chamou a atenção? Me chamou a atenção porque a gente pensa, bom, vou fazer trabalho braçal, vou, né, trabalhar pesado ali e tal, vou levar uma água para me refrescar. Mas lá não, era o chá quente. Então, no primeiro dia, assim, que o outro rapaz que trabalhava lá comigo trouxe, assim, uma garrafinha térmica com chá verde quente, eu falei, nossa. E assim, trabalhando, intervalo, chazinho quente, assim. Me acostumei. É, e Mesmo você com se calor, acostumou. me acostumei. Tá. É necessário, é permitido, enfim. O que você diz sobre açúcar e chá? Tá. Bom, eu como aqui né? Deixa eu falar Fale para devagar. os iniciantes também, Daniela, porque você há de admitir que alguns chás são amargos. Sim, mas na verdade Ou é o a gente que amargor, prepara errado? eu preparo. O amargor, ele não é quebrado com açúcar. Você pode ver que por mais que você coloque bastante açúcar, no fundo ele ainda tá amargo. Então tem que cuidar com a forma de fazer o chá, com a temperatura da água, com o tempo de infusão, O tá? que é ideal, por exemplo, se a gente pudesse dar uma dica bem simples, prática, para quem está nos ouvindo agora e quer preparar chá em casa? Tá, bom, então depende do tipo de chá. Eu vou falar sobre os três mais populares, assim, Tá. que é o chá verde, o chá preto e o oolong. O chá verde, a infusão deve ser feita com a água a uma temperatura entre 70 e 80 graus, que, bom, em casa é difícil saber. Então, como que eu faço? Fica olhando a chaleira antes de começar a ferver, assim, quando começar a sair as primeiras bolinhas, você sabe que tá bom. A infusão deve ser entre 3 e 4 minutos, depende do gosto da pessoa também. Mas o chá verde, a gente deve tomar cuidado, porque ele fica amargo se passar o tempo de infusão. Bom, o oolong, a temperatura é entre 80 e 85 graus, a infusão entre 4 e 5 minutos. E o chá preto, a temperatura mais alta, daí por volta dos 95 graus. E o tempo de infusão pode ser até 5 minutos, não tem problema. Depende do seu gosto. Então, se eu fiz um dia a 3 minutos, achei que ficou muito fraco. Então, no outro dia, deixa 4. E a vai quantidade testando. de chá? Em média, 3 gramas por xícara de chá. Por xícara de chá. Então, você mede com uma colherinha de chá. Mas tem chás, alguns blends que são assim, por exemplo, com muitas folhas, com muitas florzinhas, que você vê que ele ocupa um volume grande, então pode colocar um pouquinho mais. Tá. E para acompanhar? Para acompanhar, bom, a gente aqui no Ocidente, a gente tem a cultura de tomar chá com um bolinho, com algum sanduichinho, um lanchinho, assim. Mas também na China, eles comem a refeição principal tomando chá. Então, na verdade, o chá pode ser combinado com tudo. Então, é possível fazer essa harmonização com pratos de comida também. Com alimentação Com alimentação também. normal. Como eles assim. fazem lá, é Isso. comum. Agora, a gente não concluiu a história do açúcar. Dá para dizer que quando a gente faz o preparo correto, não precisa de açúcar? Não Dispensa? precisa, não precisa porque assim, o chá de qualidade, o chá premium, ele tem notas, assim, é como fazer uma degustação de vinho. Sim. Então, nossa, esse chá tem um gostinho de morango, mas não tem morango, sabe? Isso que foi o que eu aprendi com esse grande mestre dos chás lá na China. Então, a fazer degustação e entender os sabores do chá. Se eu coloco açúcar, eu não vou sentir tudo isso, sabe? Então, não é um crime colocar. Se quiser colocar, pode colocar. Mas eu aconselho, assim, para sentir os sabores do chá, melhor não colocar. E da cultura desses povos, Daniela, o que te chamou muito a atenção? Coisas que você achou curiosas, que você achou, nossa, como eles são diferentes de nós. O que você se lembra?
Com cultura de chá ou em geral? Não, Assim? em geral, assim, porque você viveu com famílias Sim. muito diferentes pelos Sim, países sim, por sim. onde você passou. Sim. Bom, um fato bem engraçado é assim que até muita gente deve conhecer, mas, por exemplo, numa refeição com uma família chinesa, cada um tem o seu potinho e nessa região da China eles comem com arroz. Então, um potinho com arroz e vários pratos no meio da mesa, até aquela mesa que gira o meio, assim. Sim. Então, eu com o meu hashi, pego do prato comum e coloco no meu pratinho. E todo mundo faz isso. Então, na verdade, eu como com hashi e eu pego a comida e todo mundo faz isso, tá tudo bem. Então, eu me acostumei, Compartilha, assim, né? compartilhando e com os Aham. talheres dentro do prato comum, sabe? Então, eu, assim, me acostumei, não tem problema, tá tudo certo. Mas é engraçado, assim, né? E dos muçulmanos, alguma coisa que te chamou a atenção? Quando eu passei esse tempo com a família turca na plantação, o senhor, que era o pai, assim, lá da família, ele acordava às 5 da manhã para rezar, porque são 5 rezas no dia, assim. Então, ele acordava, rezava e voltava a dormir. Então, eu achei, assim, bonito, assim, né, Uma disciplina, né? essa disciplina. Que hoje em dia, assim, para o pessoal mais jovem já não é tão... Eles já não são tão fiéis, assim, digamos. Sabe? Por mais, assim, é muçulmano e tal, mas acaba não rezando, assim. Então, a geração anterior era mais praticante, digamos assim, das rezas. Tem o horário certinho, tal, o calendário das rezas. Bem Muito bacana, legal. Dani, assim. a gente está terminando esse papo, está terminando gente.com. O que você diria para as pessoas que ainda não têm o hábito de tomar chá, mas querem conhecer, acharam curioso tudo isso que você falou? Como começar? Bom, eu acho que o importante é justamente degustar e tentar tipos diferentes de chá. Entender que o chá gourmet é diferente do chá de saquinho, sabe? Então não é só uma bebida, é tentar entender isso. O que é esse chá? Como que ele foi feito? Qual que é a diferença de sabor entre chá verde e chá preto? Quais são as diferenças? E se ele tem uma fruta ou se ele é puro, sabe? Então brincar com isso assim mesmo de esse sentimento de explorar, de conhecer, Curiosidade, de né? curiosidade. Então, bom, na minha casa de chá, que eu vou abrir em breve, em agosto, eu vou fazer alguns cursos para o pessoal poder entender, poder fazer degustação, sabe? Eu acho, assim, que aconteceu comigo. Quanto mais eu conheci sobre chá, mais eu me apaixonei. E é, assim, uma infinidade, os assuntos não acabam. Porque o chá tem história das dinastias chinesas, Sim. tem a parte da geografia, Sim. onde eu vou plantar o chá, a biologia, como é feita, o que tem nessa planta, a química, quais são os compostos do chá, a arte, os bules maravilhosos que eu vi na China, assim, então nossa, eu falo com paixão mesmo, assim, porque é incrível, o mundo dos chás é imenso. Bacana, gente. Olha, foi um prazer falar com você. Prazer, Miriam. Parabéns pelo resultado desse trabalho todo, dessa aventura, que na verdade você se profissionalizou e certamente será uma das referências aqui quando se fala em chás. Obrigada, Miriam, prazer. Até uma próxima oportunidade. Até. Hoje nós conversamos com Danielle Liotier, falando sobre os mistérios dos chás. O Gente.com está terminando, a gente se vê no próximo programa. Até lá!